Um príncipe esperando o retorno do seu pai. Um tratado a respeito de hospitalidade. Uma das obras mais revisitadas da história do Ocidente. Estamos falando de A Odisseia de Homero, a obra que nós vamos discutir no vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Lembrando sempre que se você gosta desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e também acione o sininho para receber as notificações e os próximos vídeos do nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina ou dos outros cursos que eu vou lançar no meu canal nos próximos meses. Anteriormente, num vídeo dedicado ao Homero e às várias questões um tanto enigmáticas que dizem respeito à autoria desse grande autor do passado, nós vimos que a Odisseia tem uma estrutura tríplice, composta de a telemaquia, nostos, ou o retorno, e também Ítaca, quando nós finalmente vemos o retorno de Ulisses para a sua terra natal. Se você adquiriu a edição da LPM Pocket com tradução de Donaldo Schiller, uma tradução em verso muito recomendada, você vai encontrar justamente um box dividido nesses 3 volumes. 3 volumes que conectam os 3 poemas originais que, editados posteriormente, deram origem ao poema que nós lemos, debatemos e consumimos até os dias de hoje. De forma geral, a Odisseia dá continuidade à Ilíada de Homero. Se a Ilíada apresentava o conflito entre gregos e troianos, a Odisseia mostra o que aconteceu depois do final desta guerra, especialmente com os gregos. Os gregos que venceram a guerra foram vitoriosos, mas que sofreram uma série de desafios e dificuldades para poderem voltar para sua casa. E o grande exemplo dessas dificuldades é Ulisses, que ficou 10 anos na guerra e depois 10 anos para voltar para casa, sendo perseguido por forças divinas, protegido por outras e tendo de lidar com uma série de dificuldades e desafios. Ulisses é, sem sombra de dúvida, o protagonista desse poema. Mas, para nossa surpresa, os primeiros 4 cantos não apresentam Ulisses, e sim o seu filho Telêmaco. Por isso, essa primeira parte da Odisseia é conhecida como a Telemaquia, a história de Telêmaco. 20 anos depois, nós temos um príncipe que aguarda o retorno do seu pai, enquanto pretendentes à mão de sua mãe, a rainha Penélope, destroem, desrespeitam e tomam para si as riquezas de Ítaca. É justamente nesse momento do poema que a ação tem início, no ano 19, quando os pretendentes estão exigindo que Penélope escolha um deles como o novo rei de Ítaca. Nesse sentido, nós vemos aqui uma palavra que vai ser essencial para toda a Odisseia e que é essencial também para os gregos do passado, e a palavra é xenia, ou hospitalidade. Precisamos entender o sentido dessa palavra para os gregos. Para nossa cultura, hospitalidade tem a ver com o respeito, com a amabilidade, com os tratos de um anfitrião para com o seu hóspede. Para os gregos, a lei da hospitalidade dizia respeito aos 2 comportamentos. Um anfitrião precisava demonstrar consideração e respeito pelo seu hóspede, mas o hóspede também precisava mostrar as mesmas qualidades para o seu anfitrião. A Odisseia, num certo aspecto, é um tratado inteiro sobre hospitalidade, sobre o que você deve e o que você não deve fazer enquanto um anfitrião e enquanto um hóspede. Um exemplo disso nós vemos na Telemaquia, quando Telêmaco precisa lidar com os pretendentes. Homens que estão ali no seu direito. Segundo a lei, quando um rei morria em combate ou quando um rei desaparecia, a rainha precisava escolher um novo pretendente, um novo esposo, para constituir uma nova monarquia. No entanto, esses pretendentes que estão ali no seu direito, pedindo a mão de Penélope, desrespeitam os servos, tomam para si as riquezas de Ítaca, além de produzirem uma série de outros atos desrespeitosos, violentos e assustadores do ponto de vista dessa cultura. Nesse aspecto, a Odisseia começa com um crime de hospitalidade, com o príncipe e Penélope tendo de lidar, enquanto anfitriões,
com os seus hóspedes, que são muito mais ameaças à paz de Ítaca do que qualquer outra coisa. O primeiro canto mostra justamente isso, quando no salão de banquete nós temos a deusa Atena, a deusa da sabedoria, descendo até Ítaca disfarçada de um velho viajante chamado Mentes e que vai até Ítaca para aconselhar Telêmaco. Quando Mentes chega, de saída ele percebe o comportamento desrespeitoso dos pretendentes. Telêmaco, por sua vez, que é um grande exemplo de anfitrião, corre até Mentes e escolhe para esse viajante um lugar de destaque no salão de banquete. Dá alimento, dá bebida, providencia o descanso necessário para esse hóspede, para esse convidado, e então pergunta se ele tem alguma notícia do seu pai. Mentes, em resposta, aconselha Telêmaco a usar o seu papel como príncipe para exigir que os pretendentes deixem Ítaca e que ele parta em viagem para encontrar o seu pai, Ulisses. O canto 2 da Odisseia trata de Telêmaco crescendo, parando de esperar a chegada do seu pai para resolver todos os problemas e finalmente assumindo o seu papel como príncipe. Ele parte em viagem, então nós vemos Telêmaco visitar primeiro a corte de Pilos, onde ele trava contato com Nestor, um guerreiro e rei que lutou com o seu pai na guerra de Troia. E no canto 4 nós vemos Telêmaco visitando Esparta, a cidade de Menelau e Helena, que depois da guerra foi novamente recuperada pelo seu esposo. Nesses 4 cantos, denominados telemaquia, nós temos um detalhamento e uma exemplificação de todos os traços que dizem respeito à hospitalidade. Mas não só isso. Esses cantos também mapeiam o crescimento, a formação do próprio Telêmaco. E aqui, a palavra formação é muito importante. Falamos de paideia, uma palavra que nós poderíamos rapidamente traduzir por educação. Só que educação não dá conta, porque a nossa noção de educação tem a ver muito mais com um processo intelectivo no qual nós vamos aprendendo uma série de conhecimentos. Para os gregos, paideia ou formação tem a ver com um aprendizado mais amplo, que também compreende o aprendizado intelectivo, mas também o treinamento corporal através dos jogos, através do esporte, através de exercícios bélicos para que todos tenham condições de proteger a sua cidade. Envolve também um treinamento político, para que você possa defender os pleitos da sua cultura em praça pública. Além disso, paideia também tem a ver com um treinamento de sensibilidade, com um treinamento artístico. E é esse compósito de conhecimentos intelectuais, políticos, corporais e artísticos que formam esse homem integral. Para os gregos, Aquiles, lá na Ilíada, compreendia todas essas coisas. Embora Aquiles seja muitas vezes mencionado como grande guerreiro grego, nós falamos de um homem que tinha uma postura política. Lembrem do primeiro canto da Ilíada, quando ele confronta a injustiça de Agamemnon. Nós temos um homem que sim, tem uma grande eficácia em campo de batalha, mas um homem que também tem um conhecimento da sua cultura e que é capaz de produzir arte. No canto 11 da Ilíada, nós vemos Aquiles e Patroclo cantando as histórias dos antigos heróis. Nesse aspecto, não é errado chamarmos a Telemaquia de o primeiro romance de formação da história do Ocidente, porque nós temos um jovem que parte de um comportamento juvenil, adolescente, um pouco passivo, que espera a resolução dos problemas por parte dos seus pais, por parte dos adultos, e de alguém, Telêmaco, que vai pouco a pouco crescendo e assumindo a sua postura, a sua obrigação, a sua responsabilidade pública. No caso de paideia, fica aqui a dica para o estudo clássico de Werner Jäger chamado Paideia. Nesse estudo, nós temos o detalhamento e um estudo absolutamente detalhado de paideia desde Homero até os filósofos gregos do século III. Portanto, os primeiros 4 cantos da Odisseia podem ser lidos a partir das noções de xenia, hospitalidade, e de paideia, formação. Esse vídeo foi gravado durante a pandemia de Covid-19 entre os meses de maio e junho de 2021. Então fica aqui o recado. Se você ainda não se vacinou e mesmo que já tenha se vacinado, se cuide. Cuide dos outros, se sair, use máscara, se for possível, fique em casa. Um grande abraço a todos vocês. Se quiserem trocar uma ideia comigo, me puxem no Twitter, ou se quiserem mais conteúdos como esse, por favor, me sigam no Instagram. Um grande abraço a vocês, boas histórias, e nós continuamos na próxima semana com um vídeo a respeito da parte 2 da Odisseia.